Seja muito bem-vindo. Nós estamos agora, vamos começar a conversar sobre o capítulo 5, né? Aí você viu que a gente já não está com a mesma roupa, a gravação foi feita no mesmo dia, né? Não tem como fazer no mesmo dia, muito conteúdo, e como a gente tem que ler, rever, estudar o próprio livro, né? A gente olhar, trazer novas experiências, então a gente está fazendo a gravação em alguns dias, tá bom? Mas lembra que você pode ir lá baixar o livro digital, pode fazer sua compra do livro físico, tá? E é importante que você leia, faça a leitura, que aqui a gente está pegando outras ideias, comentando e tal. E no livro você vai ter vários projetos, vários exemplos de projetos, várias estratégias que você pode estar utilizando, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos no capítulo 5 e estamos no terceiro, No, desculpa, no quarto item. Falamos sobre conduta, falamos sobre o caráter, falamos sobre valores, e agora nós vamos falar sobre o raciocínio moral e a tomada de decisões éticas. Beleza? Sandra, o que te chamou a atenção nesse capítulo? é, eu vejo assim, e eu já disse da outra vez lá, os que somos mais emocionais, né? Que vem o próximo capítulo, vamos falar das emoções, né? A gente vive diariamente muito mais em função do como a gente se sente, né? Do que aquela situação fez a gente sentir. E muitas vezes a gente não para pensar, né? A gente não para raciocinar e realmente fazer que a nossa tomada de decisões não seja só em função das emoções. E aqui eu acho que fundamental, né? Essas experiências que traz esse capítulo, é, fomentando, né, essa capacidade do aluno começar a, a pensar, a raciocinar, a desenvolver o seu racionamento, a tomar decisões mais em função desse racionamento ético e não tanto de suas emoções. E aí, uma coisa que aparece no final da página, né, 44, que importante é criar esses ambientes dentro da sala de aula. Nós ainda estamos falando dentro da sala de aula, mas isso vai ter que ser feito também em casa. Quando a gente for trabalhar esse tema em casa também, esse aspecto aqui é na escola e em casa, né? Criar esse ambiente em sala de aula ou familiar, onde os alunos se sintam à vontade para discutir questões éticas sem julgamento, né? Quando as pessoas vão expressar alguma coisa, alguma preocupação, algum dilema que estão vivendo, alguma experiência que estão vivendo, se sentirem julgadas, elas não vão falar, elas vão se fechar. Então, se a gente quer desenvolver essa capacidade de racionamento e de decisões éticas em sala de aula, esse é o primeiro princípio que a gente tem que ter em conta. Nada de julgar o que as pessoas falam. E trabalhar isso com os alunos também, né? Trabalhar isso com os alunos. Sim. Tá? Acho interessante, no livro traz alguns exemplos, né, de projetos, e eu achei legal, nós temos lá no livro 5 projetos, e eu queria ilustrar um deles, né, o primeiro foi debates. Eu fiz vários debates em sala de aula, eu fui professor de religião durante um período da minha vida, e a gente, em algumas escolas, a gente fez isso, a gente colocou eles para Uhum. debaterem. Era legal quando eles falavam. Então, por exemplo, um dos pontos que eu acho que é importante é você lembrar que, antes de fazer o debate, você, como professor, deve estudar e ver os dois Uhum. lados. Até Sim. porque você tem que respeitar a opinião do outro para que você possa ir para os argumentos e fazer as pessoas pensarem. Em um debate, os dois lados pensam, né? Se não for aquele debate, desculpa a expressão que eu vou usar, mas se não for aquele debate burro que você está entrando só para impor a sua opinião, Uhum. mas para você ouvir os outros, é interessante. Lembra que você, como professor, como pai, ao levar esse debate, você, como educador, precisa ter isso. Pega os dois lados, veja a abordagem dos dois lados
Então, por exemplo, eu lembro de ter feito debates sobre aborto, sobre gravidez na adolescência. A gente falava muito sobre a parte de... A gente trabalhou, isso foi bem legal, de como ajudar o outro. Então, a gente trabalhou muito aquela parte assim de não... de você focar em não só dar o peixe. É importante o peixe na hora que a pessoa está com fome. Então, o peixe tem que ser dado. Mas se você só dá o peixe, você não muda a vida da pessoa. Então, a gente trabalhava muito isso, como ajudar a pescar e não só Uhum. entregar o peixe. Inclusão. Então, assim, preconceito, o que que era, como era, as pessoas falando. Então, assim, que fala de preconceito só de um lado, né? Vai se Uhum. falar, mas raça não é só uma. Preconceito não é só de um lado. Pode ser religioso, pode ser uma pessoa que não é religiosa com o religioso. Sim. Então, a gente conversou sobre isso. Então, assim, muitos temas aqui, que pode abrir vários, né? E lembrar e levar os alunos ao debate, para ele viver o debate. Claro, e aí ele desenvolver nele essa capacidade de pensar, né? Muitas vezes a gente não pensa, né? A gente não pensa, a gente não reflexiona sobre as coisas que acontecem. Então, seja em qualquer um desses exemplos, eu também fiz muito debates, levei muito dilemas morais, né, para os alunos discutirem e se colocarem no lugar, né, no lugar daquela pessoa também. Filmes, tem muito filmes que ajudam a gente a pensar e a ver, né, sobre o que está acontecendo aí. Isso ajuda a você ir criando no aluno essa capacidade de pensar. Porque para ele poder tomar decisões éticas, para ele tomar decisões acertadas na vida dele, ele vai ter que desenvolver a capacidade de pensar, Eu né? gosto muito de falar que é importante a gente levar para eles... não, eu gostava de falar que não era só eles pensarem sobre o assunto, eles viverem o assunto e trazer para a Aham, realidade deles. Vou dar um sim. exemplo prático. Eu lembro de várias vezes de quando a gente abriu sexo na adolescência, muitos rapazes falavam assim, não, mas está liberado, não sei o quê, barará. Só que quando você falava bem assim, aí eu lembro de uma brincadeira que eu fiz dentro do debate, né? Eu estava com um aluno e ele estava, e aí eu virei para ele e falei bem assim, o que que você acha desse assunto? Não, porque tem que fazer mesmo, que não sei o quê. Eu falei, olha, muito obrigado, porque a sua irmã, que é da turma tal, ela lá estava questionando sobre isso, e queria saber qual era a opinião que tinha de ser feita. E como você está falando agora, que é para ser liberado e tal, quando eu falei sua irmã, o Uhum, rosto dele mudou, sim. ele mudou de atitude, a fala mudou e ele começou a falar outra coisa totalmente diferente. Aí eu falei bem assim, olha, tome muito cuidado com uma ideologia que ela é lá e você é aqui. Uhum. Quando você fala de um assunto, tenta ir lá, colocar o sapato, tenta vestir. Eu lembro disso, eu lembro de outro rapaz que ele falava bem assim, não, não tem problema nenhum, não sei o quê e tal. Aí eu falei, não tem problema. Aí, nas conversas que eu ia jogando, eles iam fazendo perguntas, a gente conversando. Eu utilizei muito uma técnica que é usada aqui, sem querer eu fechei, de perguntas. Está lá como Uhum. estratégias, é estratégia 3 de você fazer várias perguntas, né? A gente Aham, utiliza práticas para sim. você jogar várias perguntas e eu usava muito disso, antes de ter a formação como coach. E comecei a fazer várias perguntas, e aí eu gostava de ilustrar, eu pegava um copo descartável e brincava naquele momento. E aí, qual era a brincadeira? O que que eu fiz com o menino? A ideia era fazer eles sentirem o que eles estavam falando. Aí eu falei, tá, então vamos vivenciar o que vocês estão falando? Aí tinha um menino que falou, não, não tem problema e tal. Eu falei, tá bom, vem aqui,
pega aqui o copo. Aí eu dava o nome do copo como Jurubeba. E Hum, esse menino que eu chamei era um menino muito para frente, mas ele estava muito afim de uma menina. Ele era apaixonado por uma menina, e todo mundo sabia. E ele ali, tal, e estava falando, não, no discurso que não tinha problema nenhum. Eu falei, então tá bom. Aí eu coloquei ele na frente, peguei o copo e comecei a brincar dizendo que o copo era a namorada dele, que agora ele estava namorando e tal, e agora já estão lá na frente, eles se casaram, foram embora, ficaram 5 anos fora de lá e agora retornaram. Mas tudo brincando, fazendo ele pensar mesmo, e os outros. uhum, E aí, quando ele volta, e aí é importante para quem está nos assistindo saber que como você lida com isso aí. Você tem que fazer a pessoa estar dentro, não ela falar sobre, ela uhum, vivenciar. E aí eu falei bem assim, agora você imagina você 5 anos dedicado, esposo, vivendo só para ela e tudo, e aí você retorna, e agora a Jurubeba, o nome da menina, porque não existia nenhuma menina chamada Jurubeba, né? Aí eu falei bem assim, aí é sua esposa agora. Aí eu chamei da sala o mais garanhão, aquele que pegava hum. em todas, e dei o copo descartável na mão dele. E aí eu virei para o menino e falei bem assim, fulano, imagina que você chegou e tal, e aí você foi ver os seus amigos, ela foi ver os amigos, e você chega numa festa, agora, vocês dois, e ela sai de perto de você e está lá conversando, bem animada com esse rapaz. Numa conversa muito boa, assim, parecendo que eles têm muita intimidade. E aí chega um amigo seu e vira para você e fala bem, isso na frente da galera. Aí eu virei para ele e falei assim, imagina agora um amigo seu chega para você e diz assim, ó, abre o olho, porque os dois foram namorados, e ele diz para todo mundo que fez, abusou, e o namoro deles foi de tudo. Aí eu falei bem assim, olha agora para a pessoa que você ama. Aí ele lembrou da menina que ele gosta. Eu falei, imagina agora a menina que você gosta do lado daquele cara e sabendo que tudo rolou. O que que você sente? Sandra, na hora, porque uma coisa é um diálogo, uma coisa é Não, uma coisa texto é uma biológico. coisa teórica, né? Uma coisa teórica e que ele não se envolve, né? Ele não está se vendo naquilo ali. E outra coisa é quando toca uma experiência pessoal dele. Sim, Isso em tudo. Então, e assim, isso é envolva os verdade. alunos. Não, em Pode cada falar. uma dessas estratégias que a gente traz aqui, é fundamental isso, né? É, é trazer essa parte teórica, que eles tenham essa capacidade de pensar, de reflexionar sobre esses temas, mas isso que você trouxe é fundamental. É tipo na lente da vida dele, né? Tem que passar pela vida dele. E ele, naquela situação, o que que ele faria? Né? O que que ele faria? Em que situações da vida dele, isso que ele está vendo também pode acontecer igual, né? Ou não igual, ou pelo menos parecido. Em que situações da vida dele ele pode estar vivendo algo parecido com aquele dilema? Porque quando a gente traz, né, seja através de um filme, através é, de um dilema moral que fala de uma situação assim que ele não está vivendo no dia a dia, como a gente traz aquilo para a própria vida dele, né? Para ele poder realmente sentir, nossa, aquilo lá é, vai tocar as emoções dele. Então, aí outra coisa, acionamento e emoções, assim como a conduta e o caráter estão junto, né? As emoções, elas vão permear tudo, né? As emoções vão permear tudo que a gente vive, né? Os nossos valores, o nosso caráter, a nossa conduta, mas o nosso racionamento também. Quando pega que ele faz essas 5 colocações de conduta, de caráter, quando você trabalha todos os itens, né, eles estão muito ligados. E Sim. você vai desenvolver isso daí até para que você possa
Aqui é fazer mesmo a pessoa, porque não adianta um comportamento aprendido que não foi racionalizado, né? Não, Só por estar ali. Às vezes a gente está se comportando e às vezes toma decisões sem pensar, como esses sim, meninos que eu falei. Eles verbalizavam uma coisa que eles mesmos não tinham vivenciado e que eles não gostariam de vivenciar, mas eles claro. falavam algo que eles não criam dentro deles, entendeu? Aham. Claro, mas é uma forma também de, não, se eu falar que eu quero outra coisa, é aceitação. Nessa idade, eles vão muito pela Não, aceitação, e eles vão nesse buscando, caso né? dos dois, eu vou te falar que eles não tinham nem pensado sobre, tanto que Aham, depois que eles se viram, eles, não, eu não quero, não sou aham, nada contra. Então, assim, é aquela situação assim, eu não vou ser contra a opinião do outro, o outro pode ter a opinião dele, aham, ele quer, beleza. Agora, eu preciso mesmo vivenciar no sentido de, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Se isso acontecer, eu vou agir dessa forma ou vou agir de outra aham. forma? Então, é importante ter esses pensamentos, né? Saber ser direcionado e trabalhar em cima disso daí. Então, é um ponto que eu achei bem legal de construção. Acho que aqui tem bastante coisa para ser trabalhado. São 5 exemplos, depois você tem 5 estratégias que eu acho que podem ser colocadas dentro, e se você, como a Sandra já citou, quiser trazer para a gente outras estratégias ou a aplicação dessas estratégias para a gente poder visualizar e colocar e compartilhar com as pessoas que estão aqui dentro, por favor, traga para a gente, coloca no comentário, manda aí embaixo ou vê lá os canais que podem mandar, para que a gente possa colocar aqui no grupo também, tá? Sim, porque a gente se enriquece e as outras pessoas que vão assistir também vão se enriquecer, né? De que Sim, maneira a gente pode estar trabalhando o racionamento dos nossos alunos, né? De uma forma bem aberta, bem respeitosa, sem emitir juízos, ainda que o outro diga algo que não está totalmente de acordo com a maneira de você pensar, né? Ele só vai se abrir se você receber o que ele diz, sem se sentir julgado. Isso é fundamental, hein? isso Senão aí. eles não vão se abrir, né? É bom lembrar que o que a gente está falando é respeito, e do outro lado é você ver aquilo que você quer para a sua vida. Então, isso é Uhum. importante, é ver também aquilo que está, que vem até o seu coração, que está junto contigo, que está dentro da sua alma para você vivenciar isso. Então, isso é E, importante. isso, e é fazendo contato com isso também, com aquilo que está dentro da vida dele, contato com as suas escolhas, com os seus desejos, com aquilo que ele quer, é que ele vai ser capaz também de não se deixar levar pela corrente, Isso né? Não aí. é porque todo mundo vive de uma determinada maneira, aquela maneira é a mais adequada para mim, Que vai me fazer feliz, né? que vai me fazer bem. E ele tem que ter essa Isso aí. capacidade, e ele só vai ter essa capacidade se ele desenvolver o racionamento. Para outra pessoa pode ser tá de boa, mas para mim não. Então eu tenho que Aham. saber se dentro dos meus valores, dentro do meu caráter e tal, e saber avaliar isso, o que eu quero daquela situação. Ó, todas as técnicas aqui, elas podem ser aplicadas de educação infantil até o pós-médio ou ensino superior. Lembrando que é claro que você vai ter uma linguagem para cada coisa. Por exemplo, o código de ética da sala de aula. Você montar uma carta ali, no meu caso, a gente falava muito contrato. A gente tinha um contrato Aham. com o aluno. Isso daqui eu fazia de educação infantil. Eu dava aula, os alunos mais novos que eu peguei foi de 2 anos, né? E que era maternal 1. Eu dava aula de informática nessa época. E a gente tinha um contrato. A gente dizia as regras. Então, assim, é evidente que se você pega educação infantil, por exemplo, no meu caso, maternal 1, as regras são uma. Agora você vai subindo, vão tendo regras diferentes, de Aham. conduta, de respeito, mas elas vão se ampliando porque a mente vai abrindo outras situações, né? Então, o respeito.
sempre presente, desde os pequenininhos até o mais velho. Então, assim, dá para você aplicar todas essas técnicas para todos os alunos, da educação Uhum. infantil até o pós-médio ou ensino superior. Sempre dá, tá bom? Então, use e abuse das técnicas. Dúvidas, fale conosco. Sandra, tem mais alguma tem alguma outra coisa que você queira falar do capítulo 5? Não, não, é só deixar essa mesmo, né? Que quando a gente faz, também que as discussões sejam significativas para os alunos, né? Que sejam temas que realmente interesse para eles, e quanto mais significativo seja o tema que você trouxer, o livro que você vai fazer com que eles debatam, os dilemas que você trouxer, os filmes, os vídeos curtinhos para criança, se são temas que são de interesse para eles, vai ser significativo. E quando algo é significativo na vida da gente, a gente guarda, a gente retém com muito mais facilidade. Então, isso também é fundamental, e a partir do momento que a gente vai desenvolvendo isso neles, a gente vai levando isso para a vida, né? Para a vida deles, e criando realmente esses cidadãos responsáveis e éticos, né? No mundo que precisa tanto que a gente tenha capacidade, né? Frente a situações, de pensar e realmente não se deixar levar, porque o que todo mundo está dizendo. Isso aí. Eu gostava muito de fazer, abrir com eles, tanto na igreja, quanto escola, quanto comunidade, quando a gente fazia algum projeto assim, de abrir os temas eles. Eu não vinha os temas de mim, vinha deles. E às vezes eu fazia com os pais e perguntava quais são os conflitos que você tem em casa e traz esses conflitos. Então, além de pegar, vinha de algumas fontes, né? Primeiro, da própria escola. Às vezes a Uhum, escola mandava uma demanda, a parte pedagógica vinha com uma demanda, às vezes vinha do pai, às vezes vinha do próprio aluno, né? E eu sempre passava, nunca deixava de. Essa daqui era primordial, porque eu pegava de todo mundo. Aí depois, a última era do aluno. Por quê? Porque quando eu estava com o aluno, se eles não citassem aquelas demandas que foram colocadas pelos pais e tal, eu falava assim, mas gente, e esse tema aqui? Aí eu jogava para eles. Aí quando a gente ia trabalhar, não era um tema, porque como eu jogava como uma pergunta, eles uhum, assimilavam, né? Então, na hora que a gente ia trabalhar, não é o pai, a mãe, não era a escola que pediu, foi o aluno que pediu para trabalhar aquele tema. aham, Então, eu sempre fazia sim, isso, fazia uma pesquisa geral. Então, você que está com a gente, é professor, educador, um pedagogo e tal. Escute todo mundo, mas o último é o aluno. Por quê? Porque quando você estiver com o aluno, você vai perguntando para ele, instigando e vai jogando ideias. No que você vai jogando ideias, aquelas ideias que você captou de todo mundo, você joga em forma de pergunta. O que aham. vocês acham da gente conversar um pouco sobre o aborto? O que vocês acham conversar sobre namoro? Como é que é o namoro? Quais as fases? Casamento? O que é casamento? Como que é fraternidade? Como é que pode ser? Como é que eu posso ter empatia pelo outro? Eu preciso amar todo mundo? Será Uhum. que eu consigo amar todo mundo? Agora, será que eu consigo respeitar todo mundo? Então, jogar algumas coisas e eles escolherem aquilo que eles querem falar. Dá muito certo, porque aí passa a ser deles, né? A opinião é deles. Então, é muito legal. Mais alguma coisa, Sandra? Não, não, por enquanto não. Então, amigos, é aquilo que a gente comentou, capítulo 5. Lembra, não substitui aqui o nosso bate-papo, não substitui a leitura, até porque lá você vai ter outras técnicas que a gente não comentou aqui, tá bom? Uhum. Esperamos vocês então no próximo capítulo, capítulo 6. Até Até mais. lá.